Fala, torcedor flamenguista! Bem-vindo ao Plantão Flamengo Urgente, o canal que não para um segundo para trazer as bombas mais quentes do Mengão direto para você, com toda a paixão e a verdade que o nosso clube merece. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar o mundo do futebol. Marcos Antônio é do Mengão, ou pelo menos o Flamengo está monitorando de perto o meia da Lazio emprestado ao São Paulo para reforçar o meio de campo e virar o jogo na próxima temporada. Isso é uma explosão no mercado da bola, algo que pode resolver nossos problemas no setor e nos colocar de volta no topo. E você precisa ficar até o final desse vídeo, porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa negociação que vai mudar tudo e deixar a nação rubro-negra sonhando alto. Não pisque, torcedor, porque isso é histórico e vai mexer com o coração de todos nós. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história que está deixando os bastidores fervendo, eu preciso do seu apoio para fazer esse canal crescer e chegar a mais flamenguistas como você em todos os cantos do mundo. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sangram rubro-negro e vivem cada lance como se fosse uma final, então aperta o like nesse vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização urgente. Porque só assim você fica por dentro de todas as notícias do clube, dos rumores exclusivos aos anúncios que mudam o rumo da temporada, sem enrolação e com análise direta. E para mostrar que estamos nessa juntos, deixa nos comentários de qual lugar você está assistindo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste ou até de fora do Brasil. Vamos interagir e mostrar a força dessa torcida que é a maior do planeta. Agora, vamos ao epicentro dessa bomba que explodiu no futebol brasileiro nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2026, quando vazou a informação do paparazzo rubro-negro de que o Flamengo está se movimentando forte no mercado de transferências, monitorando de perto Marcos Antônio, o meia brasileiro de 24 anos que pertence à Lazio da Itália, mas está emprestado ao São Paulo e surge como uma opção perfeita para reforçar nosso meio de campo que pode enfrentar carências graves na próxima temporada. Imagine o drama, torcedor, com Saúl possivelmente passando por uma cirurgia que o tiraria dos gramados por cerca de 4 meses e De La Cruz lidando com problemas crônicos no joelho esquerdo que o deixam em risco constante de ausências. A diretoria rubro-negra não pode ficar parada e Marcos Antônio aparece como um dos nomes preferidos para preencher essa lacuna, trazendo qualidade técnica, visão de jogo e versatilidade que poderiam equilibrar o time e nos fazer sonhar com títulos continentais novamente. Ele foi um dos destaques do São Paulo nessa temporada, mesmo convivendo com algumas lesões que o atrapalharam em momentos-chave, contribuindo com passes decisivos, gols importantes e uma capacidade de ditar o ritmo das partidas que o tornam meia moderno, capaz de atuar como volante ou armador dependendo da necessidade tática. Mas a negociação não seria nada simples, afinal, o jogador está emprestado pela Lazio ao tricolor paulista até junho de 2026, o que significa que o Flamengo precisaria convencer o clube italiano a encerrar o vínculo antecipadamente, talvez com uma compensação financeira ou uma proposta irrecusável que envolva valores na casa dos 5 milhões de euros, algo como 28 milhões de reais, superando obstáculos contratuais e financeiros para trazer esse reforço que poderia ser o diferencial em um meio de campo já forte com Pulgar e Alan, mas que precisa de mais opções para aguentar o calendário apertado do futebol brasileiro. Essa movimentação chega em um momento crítico, com o Flamengo planejando a pré-temporada e mirando a Libertadores, e Marcos Antônio, com sua experiência europeia e adaptação rápida ao Brasil, representa uma oportunidade de ouro para Felipe Luiz montar um time ainda mais equilibrado e competitivo, capaz de dominar jogos com posse de bola inteligente e transições velozes. Para captar o verdadeiro impacto dessa notícia que está deixando rivais tremendo e a torcida eufórica, precisamos revisitar a trajetória de Marcos Antônio, um jogador que emergiu como uma promessa brilhante e agora pode ser a peça que falta no quebra-cabeça do Flamengo para uma temporada impecável. Nascido em 13 de junho de 2000 em Parelheiros, na periferia de São Paulo, Marcos Antônio começou sua carreira nas categorias de base do Corinthians, onde se destacou pela habilidade com a bola nos pés e pela visão periférica, que o permitia encontrar passes que quebravam linhas defensivas, conquistando títulos juvenis como a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017 e chamando a atenção de olheiros europeus com sua média de assistências que beiravam as 10 por torneio. Em 2018, ele deu o salto para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 3,5 milhões de euros,
onde enfrentou o desafio de se adaptar ao futebol europeu aos 18 anos, disputando 85 jogos pela Liga Ucraniana e pela Champions League, marcando 5 gols e dando 7 assistências, em campanhas que levaram o time a títulos nacionais em 2019 e 2020, com atuações que incluíam desmarques precisos, média de 2 por partida e uma taxa de acerto de passes acima de 90% em jogos de alta pressão contra times como Manchester City. Foi ali que ele desenvolveu sua versatilidade, atuando como volante defensivo em esquemas compactos ou como meia armador em transições rápidas, qualidades que o tornaram cobiçado pela Lazio, que o contratou em 2022 por 8 milhões de euros, mas o enviou por empréstimo ao PAOK, na Grécia, onde ele somou 4 gols em 28 jogos na Super League grega de 2022-2023, ajudando o time a chegar às semifinais da Copa da Grécia com performances que misturavam garra brasileira com técnica europeia. Em 2024, emprestado ao Flamengo? Não, ao São Paulo, onde ele finalmente voltou ao Brasil e explodiu, jogando 35 partidas na temporada de 2025, marcando 6 gols e dando 8 assistências no Brasileirão e na Copa do Brasil, com destaques em clássicos contra o Palmeiras, onde ditou o ritmo com passes verticais que criaram chances claras, mesmo lidando com lesões musculares que o tiraram de 10 jogos. Aos 24 anos, Marcos Antônio está no pico de sua forma, com uma estatura de 1,66 m que o torna ágil em espaços curtos, força física para disputas de bola, vencendo 55% dos duelos terrestres e uma mentalidade competitiva que o faz crescer em momentos decisivos, como na semifinal da Copa do Brasil, onde ele deu a assistência para o gol da classificação. Suas limitações, como uma tendência a erros em saídas de bola sob pressão intensa, são minimizadas por sua inteligência tática. E para o Flamengo, que sofreu com ausências no meio de campo em 2025, com Saúl fora por lesão em 15 jogos e De La Cruz gerenciando dores crônicas no joelho que limitam treinos, ele seria o reforço cirúrgico, capaz de revezar posições e manter o equilíbrio sem perder qualidade. O tom dramático dessa bomba ganha ainda mais força quando mergulhamos nos bastidores da negociação, que, embora complexa, mostra o Flamengo determinado a não deixar escapar um talento como Marcos Antônio, especialmente com as incertezas no meio de campo que poderiam comprometer a próxima temporada. Fontes do paparazzo rubro-negro indicam que o monitoramento começou há semanas, com olheiros rubro-negros acompanhando de perto as atuações dele no São Paulo, onde ele se tornou peça-chave no esquema de Luiz Subeldia, contribuindo para uma campanha que levou o tricolor às quartas da Libertadores com sua capacidade de recuperar bolas, média de 1,5 interceptações por jogo e iniciar contra-ataques com passes de 40 metros que quebram defesas. A possível cirurgia de Saúl, um volante experiente, mas que aos 31 anos enfrenta desgaste acumulado, poderia deixá-lo fora até abril de 2026, enquanto De La Cruz, com seus problemas no joelho esquerdo que exigem gerenciamento constante de carga, já perdeu 12 jogos em 2025, expondo uma carência que a diretoria não pode ignorar se quiser brigar por todos os títulos. Nesse contexto, Marcos Antônio surge como prioridade, com o Flamengo disposto a negociar diretamente com a Lazio para encerrar o empréstimo ao São Paulo, talvez oferecendo 6 milhões de euros pela compra definitiva, cerca de 34 milhões de reais, incluindo cláusulas de desempenho que reduzam o risco financeiro, como bônus por minutos jogados ou títulos conquistados. A negociação não é fácil, pois o São Paulo tem opção de compra em junho por 4 milhões de euros e não quer perder um jogador que se adaptou bem ao Brasil. Mas o Flamengo leva vantagem com seu projeto esportivo superior, oferecendo salários na casa dos 700 mil reais mensais e a chance de disputar o Mundial de Clubes, algo que o meia, com sua experiência europeia, valoriza para voltar à seleção brasileira, onde foi convocado para amistosos sub-23 em 2021. Essa movimentação chega em um fim de ano agitado, com o clube planejando reforços pontuais para Felipe Luiz montar um time versátil e competitivo, capaz de dominar jogos com posse de bola inteligente e transições velozes. Pense agora, torcedor, como Marcos Antônio se encaixaria no esquema tático do Flamengo, criando um meio de campo mais equilibrado e letal, que seria o diferencial em competições longas.
Diferente de Saul, que é mais posicional e defensivo, com média de 3 desmarques por jogo, mas limitado pela idade, Marcos Antônio traz mobilidade e criatividade, com 2,2 passes-chave por partida no São Paulo em 2025, permitindo que Felipe Luiz alterne entre um 4-2-3-1 defensivo para jogos fora e um 4-3-3 ofensivo no Maracanã, onde ele atuaria como box-to-box, recuperando bolas e chegando à área para finalizações, como seus 6 gols na temporada, incluindo chutes de fora que surpreenderam goleiros. Imagine ele em um Fla-Flu, ditando o ritmo com passes que encontram Pedro na área ou lançando Arrascaeta em profundidade, explorando sua taxa de acerto de 87% em bolas longas que quebram defesas. Sua personalidade competitiva, forjada em ligas duras como a ucraniana, onde enfrentou o frio e a pressão de guerras, o torna resiliente às críticas da torcida. E para o Flamengo, que sofreu 28 gols em contra-ataques em 2025, devido a desequilíbrios no meio de campo, sua presença seria um antídoto, com 1,8 interceptações que iniciam contra-ataques rápidos. A diretoria, ciente dos problemas de Dela Cruz, que exigem cirurgias preventivas no joelho para evitar agravamentos, vê em Marcos Antônio um investimento seguro